Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E agora a gente vai começar já a fazer as nossas verificações. Primeiramente, eu quero fazer aqui nessa parte novo, aqui nessa parte de recém, tá? A gente falta criar nossas bolinhas de verificação que a gente não abriu ainda. E a gente vai começar aqui pela cor do ícone. E eu quero começar aqui, primeiramente, eu quero importar. Eu vou apagar esse texto, não estou utilizando mais. Eu vou importar aqui um hook que o próprio React Native nos fornece e use state, que é estado. A gente vai trabalhar com estado. Eu quero utilizar um estado para controlar essas cores. Claro que essas informações vão vir do banco de dados, mas através desse estado a gente vai controlar essas cores que a gente vai se está verificado ou não, perfeito? Aqui, antes da gente continuar, em nossas novas notificação em new, eu tenho um ativo e um falso. Ó. Eu vou usar essa propriedade que a gente já criou lá no banco de dados, que é um banco de dados fake que a gente criou aqui. Eu tenho um array com dois objetos dentro. E aqui eu tenho um ativo e outro falso. Então eu quero colocar aqui um verde e outro vermelho. Então como que a gente está vendo aqui, ó, um verde e outro vermelho. E a gente pode até trabalhar no ícone também desse jeito. Ó. Você pode ver que o verde está up e o vermelho ele está down. Então a gente pode fazer uma verificação para trocar esses ícones também, perfeito? E a gente vai fazer isso. É claro que se a gente for ver isso tudo numa aula só, vai ficar muito complexo. O nosso curso vai aumentar um pouco as aulas, perfeito? Então a gente já tem aqui o ativo e já tem aqui os ativos, um verdadeiro e um falso. Então nós temos dois. Em novo, que é só os dois que vai ter, nós temos um ativo e um falso. E a gente vai dar continuidade aqui. Ó. Eu vou criar aqui um use state, um estado. Opa, use time não. Use state. E ele vai começar, claro que ele vai começar como falso. E se a gente lembrar, aqui no nosso new notification, ele está verdadeiro ou falso. E quando a gente já usa verdadeiro ou falso, por lógica, já na cabeça da gente, a gente tem que saber que ele é um boolean. Então, ele é um boolean, é verdadeiro ou falso. String, a gente vai usar do jeito que está aqui. Ó. Então, o string vai ser número dentro de aspas duplas ou simples, perfeito? Então, quando a gente vai usar aqui informação, por exemplo, um price, então a gente tem que usar, a gente pode utilizar dessa forma, a gente já pode utilizar assim também, de número. Então, a gente tem algumas possibilidades de estar utilizando. Eu só coloquei aqui só para exemplificar. Então vamos lá, e a gente sabendo que ele é um boolean, então a gente já pode até tipar essas informações aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer assim, ó, eu já posso até tipar aqui, já para que possa ser feito, que a gente está utilizando o TypeScript, então para a gente tipar que ele vai falar, ó, você é de fato um boolean. E aqui dentro eu vou colocar agora isVerify set isVerify. Beleza? Então, essa vai ser a nossa informação. E esse isVerify, ele vai, se ele tiver verificado, e aqui eu vou fazer uma função isVerify para mim fazer essa verificação, o set exato. É isso aqui que eu quero. Até o próprio compile já nos ajudou. Eu quero fazer aqui, ó, se ele tiver pressionado, ele vai ser ao contrário. Então, se eu pressionar, ele vai ser ao contrário do falso, que vai ser verdadeiro. Então, aqui o isVerify, beleza? E eu vou colocar essa função no botão aqui, ó, quando eu clicar aqui no botão, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, esse new aqui, se a gente new button notification. Se eu for aqui, ele vai ser um touch. Um touchable paste, que você está vendo que é essa parte, essa animação aqui do botãozinho, ó. Beleza? Então, no momento que eu clicar, eu vou ter essa verificação. E a gente vê através da propriedade onPress. Legal, ó, isVerify. E eu vou utilizar agora esse isVerify para fazer a verificação. Então, eu vou fazer assim, ó, se tiver clicado, se tiver como false, que ele já vem como false, ele vai ser vermelho. Então eu vou deixar aqui eu vou deixar o vermelho aqui primeiro. E aqui eu vou colocar color ponto, eu tenho a cor red. Deixa eu só verificar. Beleza, tem que ser o contrário. Aqui tem que ser o green e aqui tem que ser red. Vamos ver. Tem que ser o contrário. Exato, ó. Você observou que a gente tem as duas possibilidades de vermelha. Então, se eu clicar, ele muda.
Então ele vai fazer essa verificação. E para que a gente possa, se você observar, ó, a gente está clicando nas duas e está obtendo essas informações nas duas. Por que isso acontece? Isso acontece porque eu estou renderizando o componente aqui dentro mesmo do próprio flatlist. Então a gente tem que fazer esse componente à parte. Eu tenho que tirar esse componente desse flatlist para que seja feito de forma correta, para que ele, na hora que eu clicar aqui, ele vai verificar só aqui. É por isso que na hora que eu coloquei o verify aqui, ele conseguiu colocar a cor verde para as duas ou vermelha para as duas, porque eu estou dentro da flatlist, ele renderiza, quando eu clico uma vez ele vai e renderiza todo o componente aqui, ó. Renderiza e coloca uma cor só. Eu trago aqui de novo e coloco uma cor só. E o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos fazer uma refatoração desse código aqui, a gente vai criar um componente à parte para que a gente possa trabalhar com esse componente aqui de forma correta, da forma que tem que ser trabalhado. Na próxima aula a gente vai fazer uma refatoração desse código, criar um componente dele, passar essas informações aqui, que a gente vai deixar aqui mesmo, passar essas informações lá para dentro, ou a gente vai levar essas informações lá para dentro do componente, que a gente possa fazer essa verificação lá só no momento que a gente clicar aqui, beleza? Então a gente vai fazer essa refatoração na próxima aula para que a gente possa até então ter essas informações da forma correta. Quando a gente clicar aqui em um componente só, a gente possa ter essas validações. Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.